Já vamos começar então? Vamos? Boa noite a todos, todas, todos. Para por aí! Vamos lá, Muito bom a gente poder. Pois não, Iraci? Tá gravando aí? Vai ficar no YouTube só a pergunta. Pode fazer. Nem começou, pode perguntar. A gente tira a dúvida. Vai estar. Ao vivo. Vamos. Isso eu não sei. Bom a gente poder se reunir aqui para estudar hermenêutica. E eu não sei bem qual é a sua expectativa para a aula de hermenêutica. Né? Quantos de vocês já olharam o material que o Mário mandou? O que vocês entendem que pode sair de uma aula de hermenêutica? Bíblia? Nossa Bíblia, você está fazendo isso no vinho? Como é que eu não vou? Eu entendi que pode ser assim, a melhor forma de você estudar os textos. Então tá bom. A gente vai caminhar juntos aqui. Não é só essa aula, né? São duas aulas que a gente vai ter estudando hermenêutica. Quem já participou de alguma aula que eu dei de CCB sabe que eu não tenho pressa. Se não terminar o material, para mim está tudo bem. Eu espero para você também, porque a minha intenção aqui é que a gente consiga aproveitar esse tempo juntos e extrair o melhor, o máximo que a gente conseguir da nossa proposta de aula aqui. Então, não hesite em perguntar e conversar e comentar, porque assim eu acho que a gente vai crescer muito, tá bom? Eu queria pedir que alguém pudesse orar por nós, por esse tempo de aula, que nos conduzisse, nos ajudasse para que a gente possa ter um tempo bom juntos aqui. Quem pode orar, por favor? Por favor, pode orar. Senhor Deus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos conduziu durante esse dia e cuidou de nós, Pai. Somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos agora também que o Senhor capacite o pastor e abra nossas mentes, que possamos entender aquilo que foi exposto e o Senhor possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, o que é hermenêutica então? Para a gente começar bem com definições aqui. Você pode ler o que está aí, não tem problema. Tá? Ciência de interpretar. A ciência e a arte. É uma arte também. De interpretar a Bíblia. Isso não significa que a gente pode sair interpretando de qualquer jeito, nem de acordo com a nossa criatividade, embora em alguns momentos criatividade tenha o seu valor aqui, mas nunca para tentar dizer o que Deus não disse, né? Então a hermenêutica é a ciência onde você vai estudar e buscar como interpretar a Bíblia e interpretar aqui de modo fiel àquilo que é o caráter do nosso Deus, aquilo que Ele deixou revelado para nós. Olha só, tem uma outra definição aqui que aí ela é um pouco mais detalhada, né, onde ela fala que o objetivo da hermenêutica evangélica é bem simples: descobrir a intenção do autor, com letra maiúscula, e o autor, com letra minúscula, certo? Deus e homem, e para que a gente então consiga discernir, sabendo que vocês já estudaram bibliologia, então vocês sabem que a Bíblia ela é inspirada por Deus, foi escrita por homens
inspirados pelo Espírito Santo, então por isso tem autor e autor, né? O homem inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu alguma coisa lá, e isso é revelação de Deus para nós, e nós vamos então, estudando hermenêutica, entender e buscar formas de interpretar da maneira adequada aquilo que está no texto bíblico. Até aqui está tudo bem com vocês? Tranquilo? E aqui a gente começa a entrar então em alguns aspectos que são importantes para a gente pensar hermeneuticamente, vamos dizer assim, né? Eu preciso compreender que a Bíblia aqui ela tem uma dupla natureza, tá bom? E eu preciso entender que essa dupla natureza é porque é um autor humano e o autor divino. Então a gente vai entrar nos detalhes aqui e conforme você quiser ir falando, você simplesmente fale, se quiser levante o braço e fala, né, para que a gente consiga interagir bastante aqui. Tá? O alvo da hermenêutica é uma correta interpretação das Escrituras, portanto uma correta compreensão do que é e do que não é a Bíblia. Tá? Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e compreender aquilo que o autor quis transmitir e como isso vai ser conciliado com o caráter de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que está chegando na igreja e aí a gente começou a conversar a respeito disso, né? Porque ele estava com algumas dúvidas a respeito de alguns textos bíblicos que ele estava estudando, e eu falei, você precisa entender que aquilo que Deus escreve, que Deus inspirou alguém para escrever lá, no caso ele estava falando da oração do Pai Nosso, né? Aquilo lá é um modelo de oração, você não precisa repetir aquelas palavras que estão escritas, né? E tudo isso por causa de um contexto, um histórico dele, né? Com o catolicismo. Então, ali conversando com ele, e eu falei uma coisa para ele, né? Que sempre que a gente dá essa aula, sempre que a gente fala a respeito disso, ou hermenêutica ou método de estudo bíblico, tem uma afirmação que às vezes choca alguns, né? A Bíblia não foi escrita para mim ou para você, e a gente vai chegar aqui, né? Nós não, o destino primário da palavra de Deus não somos nós, e a gente vai chegar aqui, né? E aí, para a gente interpretar a Bíblia, então, tem esse exemplo aqui, né? Quando a gente olha para o Salmo 20, versículo 7, o autor ele tem algo em mente quando ele quer escrever, e você precisa levar em consideração contexto, época e tantas outras variáveis que afetam aqui a nossa interpretação da Bíblia, né? Ó, versículo 7, uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. O que é que tem a ver carro de guerra e cavalo e Deus? Né? Se a gente olhar para esse texto, para esse versículo de forma isolada, sem levar em conta o que é que o Salmo está falando, sobre o que ele está falando, talvez a gente fique sem entender. O que vocês acham que existe uma relação aqui entre carro de guerra, cavalo e Deus? Qual a relação? Sem medo de errar. Eu acredito que a gente tem que pensar no contexto do que eles estavam vivendo. Uhum. E era muito comum em termos de aquelas lutas por territórios militares, então carro de guerra. Então seria isso muito natural de pensar. Uhum. E aí, carro de guerra e o cavalo e o Senhor. Era algo usado por eles ali naquele momento, naquele contexto histórico. E aí está querendo dizer que muitos confiavam nisso. Isso era voltar usado naquele momento, mas nós invocaremos o nome de Jesus. Isso aí, vamos construindo juntos. Mesmo, Né? sim. Então, a ideia, né, se você quiser fazer uma paráfrase desse texto, você pode dizer, alguns confiam no seu potencial bélico, nós confiamos em Deus. Simples assim, você resume o versículo e faz uma paráfrase desse texto. É isso que ele está querendo dizer.
né? Então, por isso que é importante você saber interpretar e conseguir compreender o contexto em que aquilo foi escrito, a época, o autor e tudo mais, o público que está recebendo essa mensagem, para que você consiga entender exatamente, né? Alguns textos são mais complicados, mas esse aqui foi um exercício para a gente fazer juntos aqui, né? E você consegue compreender o que é que o texto está querendo dizer. Porque nós não temos os autores aqui à nossa disposição para nos esclarecer essas dúvidas. Nós temos a atuação do Espírito em nós e temos os livros que já vêm sendo escritos de comentários, que são ajudas para nós. Mas quando a gente começa a pensar dessa forma e tenta interagir de uma maneira um pouco mais profunda com o texto, né? Profunda, não sei se é o caso, mas de uma maneira mais calma, entendeu? Sem ler atropelado carro de guerra e cavalo, não sei o que isso significa. O importante é que eu confio em Deus. Isso é um fato, né? Mas a gente precisa parar e ler com calma e fazer essas perguntas para o texto, né? Por que ele está falando de carro de guerra? Por que ele está falando de cavalo? Como isso se relaciona com Deus, né? Então você olha para o contexto de Israel, as guerras e tudo mais, e os carros de guerra, os cavalos, têm a ver com o poder bélico de uma nação. Então a ideia é que a gente vai ver essas coisas aqui em hermenêutica, e eu não tenho a pretensão de sanar todas as dúvidas que podem surgir, mas eu creio que a gente pode caminhar bastante aqui no sentido onde você, quando for estudar, interagir com o texto bíblico, você vai ter muito mais condições do que hoje você tem por causa de tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. Por isso que eu falo, não tenha medo de errar, pergunta, comenta, questiona mesmo, porque assim a gente vai caminhar e crescer juntos, tá bom? Olha lá, característica aqui, né? A dupla natureza das Escrituras. Ele é um livro humano. Então, cada escrito bíblico, né, cada palavra, frase, livro, foi registrado em linguagem escrita, obedecendo sentidos gramaticais comuns, incluindo a linguagem figurada, né? O texto bíblico ele foi escrito por alguém para ouvintes ou leitores específicos que se encontravam num contexto histórico e geográfico específico e tinham um objetivo específico. Então, por exemplo, quando nós estudamos lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo estava escrevendo para uma igreja que se reunia ali na cidade de Corinto. Por isso que eu falei, a Bíblia não foi escrita para nós. Ele escreveu lá no ano 60 depois de Cristo, não sei, não lembro que ano foi, esse panorama bíblico, em algum momento a gente vai estudar isso. E ele escreveu para aquela igreja, e aquela igreja tinha questionamentos, eles tinham situações que eles precisavam lidar. Então, o destinatário primário ali é aquela igreja de Corinto, que hoje não existe mais. Mas nós nos aproveitamos disso, porque é revelação de Deus para nós. Assim como os Efésios e tudo que você tem escrito no Antigo e no Novo Testamento foi escrito num contexto específico, numa época específica, para um povo específico. Então, quando, por exemplo, semestre passado eu dei uma aula de escatologia. E aí a gente abordou o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ali, que fala de arrebatamento da igreja e tudo mais. Por que Paulo escreveu aquilo? Porque aqueles irmãos, eles estavam em angústia, porque eles não sabiam o que acontecia com as pessoas que morriam. Então, para sanar uma dúvida, Paulo escreveu aquilo, para que eles pudessem ficar em paz. O texto que eu preguei domingo, de 1 Coríntios 15, é a mesma coisa, havia dúvidas. O que vai acontecer com o corpo? Escreveu e serve para nós, para que nós possamos aprender. Por isso a gente fala, a Bíblia não foi escrita para nós no século XXI, foi escrita para o povo lá atrás, né? E a gente então se vale disso e estuda isso porque é a palavra de Deus revelada para nós. Hoje não tem mais, cessou essa revelação. Então nós precisamos entender e a hermenêutica ela se torna importante para nós aqui, né? Nós não vamos falar nem hoje, nem na próxima aula,
a questão, o véu. O que era o véu? Uma questão específica ali na igreja de Corinto. Tem um porquê, tem uma razão de se falar daquilo. Hoje se aplica de outra forma. Então, são questões que a gente precisa saber e compreender do contexto. Tá? A Bíblia foi afetada e influenciada pelo meio cultural em que cada autor humano escreveu. Então, eventualmente, quando Paulo escreve para Tito, ele fala a respeito de um filósofo que tinha ali, que tinha muitas ideias e tudo mais. Está falando de alguma coisa específica, do contexto. Ele precisou abordar aquele assunto. Né? Cada escrito bíblico adquiriu o caráter de um estilo literário específico. E a gente vai estudar isso aqui. Então, você tem poesia, você tem profecia, você tem narrativa, você tem as cartas. Cada estilo literário você vai precisar interagir para conseguir interpretar de uma maneira adequada. Tá? E aqui os primeiros leitores entendiam cada escrito bíblico de acordo com os princípios da lógica e da comunicação. Escrita para um povo específico, num período específico e num contexto específico. Nós temos a tarefa de estudar e interpretar de maneira adequada aquilo que foi escrito. É por isso que tem muita confusão de doutrina hoje, porque as pessoas vão muitas vezes interpretando de forma errada. Pelo fato de ser um livro divino, a Bíblia ela é inerrante. Nós cremos que o nosso Deus é perfeito, ele não comete erros, logo a palavra dele também ela é inerrante. Tá? Como a Bíblia é um livro divino, ela é fonte indiscutível de autoridade, nós que reconhecemos Deus como Criador e sustentador do universo, soberano sobre todas as coisas, então a palavra dele não dá para discutir. Ela é autoridade para nós, no que diz respeito a como se relacionar com Deus e interagir com Deus. É regra de fé e prática do cristão, ela apresenta a unidade e ela tem os seus mistérios. Né? Como vai ser o corpo glorificado? Eu não sei, a Bíblia não fala. Fala que existe, que é um corpo criado para o céu, mas eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Então, tem coisas que foram reveladas, outras não foram, e podemos conviver bem. O que precisamos crer é que aquilo que está revelado para nós é suficiente para vivermos uma vida agradável a Deus aqui e termos prazer, alegria e confiança em Deus em tudo aquilo que a gente fizer. Ok? Até aqui, comentários, perguntas, dúvidas? Aí entra um outro aspecto, né? A hermenêutica, ela tem como objetivo descobrir a intenção do autor. Aí você tem a exegese, que ela tira o sentido do texto. É ali que eu preciso descobrir questões gramaticais, entender significado, entender a mensagem do texto. Hoje mesmo eu estou estudando, estou quase terminando a mensagem de domingo, e tem uma palavra lá que existem dúvidas se ela foi escrita, ela teria um significado de criança e o outro significado é alguma coisa de cuidado e carinho. E o que muda é uma consoante no texto grego. E como escritos muitos antigos, então você precisa estudar, interagir, ver como é que faz. E para minha felicidade, eu fui pegar as duas fontes que eu uso, né, de texto grego para ver, para comparar. Uma traz como se fosse criança e a outra traz como se fosse ternura. Aí eu falei, Senhor, preciso da tua ajuda para entender o que está acontecendo aqui. Esse é o trabalho da exegese, onde você precisa compreender o texto, entender a mensagem e extrair as questões gramaticais. Mas nós não vamos estudar grego e hebraico aqui, fiquem tranquilos. Tá? Eu nem tenho condições de ensinar essas coisas para vocês, só estou falando como eu interajo com essas coisas. Mas tem coisas que a gente interage, e eu quis trazer isso para nós, porque as pessoas que traduzem a Bíblia, elas têm dúvidas, né? E é muito importante a gente saber interagir com isso, porque algumas pessoas podem nos questionar, né? Mas na sua Bíblia está assim, na minha está aqui, onde está o problema? Olha só Provérbios 18, 24, na Nova Almeida atualizada. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas amigo não é chegado irmão.
Agora, a revista corrigida. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. E aí? Nossa, você fez assim. Olha o que eu fiz. Eu estava lendo todo. Não estava com espaço. É porque Aí, o que ele é que o faz? contraste. Quem tem muitos, o homem. É que aqui o contraste não aparece. No meu aqui eu fiz tentei dar um contraste, mas aqui não apareceu. Bom saber. E aí? Totalmente diferente. Posso falar? Aqui no primeiro texto, quem tem os determinados amigos pode cair em desgraça. O homem, aqui já fala de um homem. Né? Já tem esse texto. Os amigos podem congratular-se, quer dizer, pode envaidecer, pode se sentir importante, pode de alguma forma. Ele vai cair em desgraça. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, eu digo. Agora, quem tem muitos amigos pode congratular-se, quer dizer, pode se sentir famoso, sei lá, qualquer coisa assim. E aí? Mas é a mesma palavra. Aqui, é a mesma palavra. Tá? Aquele vermelhinho ali é a palavra que está em hebraico. Aquela é a palavra. É o mesmo texto. Tá? Não tem. E um traduz e o outro congratula. O que é isso, gente? Ele se envaidece, ele supervaloriza, talvez. Ele se supervaloriza, ele fala, eu sou bom, sou cheio de amor. Mas quando a gente olha, quando você lê para a palavra ali, aquele negocinho vermelho ali é a palavra no texto que foi escrito. É a mesma, é uma palavra só. Aí ela tem esses sentidos aí. Eu disse ali na congratular, eu não ia pensar em desgraça. Se eu disse só aquela versão, eu não ia pensar igual a outra versão. Eu ia pensar, de amigos pode ficar envelhecido. Mas o outro é mais assim, fala, nossa, é desgraça, não gosto de muitos amigos. Mas é interessante que Para mim, diferente. se eu condicionar, congratular-se, é de medir parabéns. Isso, felicidade. Eu quero que vocês entendam as dificuldades da exegese. É justamente isso. É justamente E isso. até porque, como é uma outra língua, existem palavras que nem tem tradução. Mas não tem manga de camisa, manga fruta, Isso, cabeça de manga. Mas, por favor, pastor, por exemplo, uma já tinha sido impressa, certo? Primeiro. A outra veio depois. A revista corrigida veio Então, antes. como que alguém vai falar assim, bom, esse fez esse, como que eu vou fazer ao contrário? Porque aí quando você pega e começa a olhar a palavra, porque existe todo um mecanismo para isso, tá? Então quando você pega essa palavra que foi traduzida como cair em desgraça, congratular, você tem que olhar no contexto bíblico como que ela foi aparecendo. Então olha aqui, ela foi traduzida como estar quebrado, tá? Ou se tornar separado em Provérbios 25 e em Isaías 24. Ela foi traduzida como ser destruído ou quebrado em Jó 34, em Salmo 2, em Jeremias 15. Ela não tem muitos contextos positivos. Sim. Tá? Então, nesse caso, você tem que optar quando você vai traduzir. Né? E são os dilemas que os tradutores têm. Esse aqui é um dilema. Então, por isso, as traduções mais novas, elas traduzem como cair em desgraça. Porque a palavra ela não tem uma conotação positiva. Agora, você tem que jogar isso no contexto de Provérbios e entender o que o autor, tentar entender o que o autor quis dizer. Sabe que ele pode levar em consideração a experiência dele? Vai escolher de qualquer jeito. Tem Inspirado por Deus. Sim, né? Desculpa, Silvio. Talvez, se eu pensar no livro de Provérbios, em todos os conselhos que dá, talvez ele ali não soube escolher muito bem as amizades, ele escolheu várias e não escolheu muito bem. Você tem um mar de Não foi possibilidades. sábio.
A questão é, precisa entender, são esses os dilemas que a gente vive muitas vezes. E você precisa fazer escolhas. Tá? O tradutor vai sempre correr o risco. Eu procuraria caminhar com a NA. Eu não tenho nada contra a revista corrigida, mas eu caminho. Cair em desgraça. Eu procuraria cair em desgraça. Então, são escolhas que às vezes a gente não tem muito o que fazer. Né? E aí você precisa entender. É complicado você fazer tradução. Pastor, por exemplo, se a gente pegar essa palavra hebraica e colocar num dicionário, buscar, ela vai ter vários significados, pelo que a gente está vendo? Sim. Ou teria um significado principal? Porque quando você pega o hebraico, né, as palavras, elas têm uma conotação, está aqui no dicionário, ela tem uma conotação diferente do que o português, entendeu? Então, por exemplo, o que eu peguei aqui foi no dicionário que eu uso, tá? As traduções que eu uso. Então, ela tem um campo semântico, às vezes, muito amplo, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um outro exemplo, mas é só para você entender da palavra, tá? Para eu conseguir explicar melhor. A palavra ira, no hebraico, se você pegar ela puramente, é nariz, fungando, entendeu? Então, principalmente no texto hebraico, ele tem muito dessas coisas, de trazer, de eles associarem a questão prática da vida, entendeu? Então, ela se torna um pouco mais difícil para nós. Então, é nesse sentido. Então, assim, eu peguei aqui o dicionário que normalmente eu uso quando eu vou fazer estudo e tudo mais. Mas tem mais, tá? Tem mais. Eu não peguei só um exemplo, porque esse aqui é gostoso da gente pensar. Salmo 116:15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. NVI, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. E aí? É muito brusco, diferença muito grande. Isso aí muda todas. Meu Deus, isso. E aí? Na NVI é uma sensação de tristeza, de ser triste. E a tipo, Deus está ocupado, tipo, Eu vou tentar explicar para vocês isso. Mas apesar de peso também é algo assim. Pesador, né? Isso, deve ser. Que dá dor, que é pesado, que é forte, Deixa eu falar para vocês. Tem um ponto aqui, que, neste caso, que é muito importante. Quando a gente olha para a cultura oriental, hebraica, tá? Qual era o grande valor do servo de Deus enquanto ele estivesse em vida? Lembra, no Antigo Testamento, quem morre vai para o Sheol, ele não vai para o céu ou para o inferno, vai para o lugar dos mortos. O conceito do céu e inferno ele chega depois. Então, o judeu valoriza muito os atos feitos em vida. Então, traduzir o Senhor vê com pesar é muito natural. E a NVI, toda tradução tem isso, mas a NVI tem um pouco, não muito mais, mas ela tem um pouco de já traduzir interpretando. Então, o tradutor da NVI, ele pegou essa parte, ele não só traduziu, como também interpretou alguma coisa, trazendo um contexto hebraico, do tipo, o Senhor vê com pesar porque aquela pessoa não tem mais utilidade, não tem mais uma imagem de Deus na terra, o Senhor vê com pesar porque é menos um, para fazer diferença na terra. Esse é o contexto. Tá? Agora, se você perceber o contexto de ser precioso, está falando de algo de valor, de alto custo, que não é muito diferente do pesar. Então, quando a gente olha a palavra nua e crua no português, a gente vê que realmente os sentidos eles são bem diversos. É porque pode dar uma conotação dúbia. Por exemplo, Paulo fala assim que a morte é lucro. Né? Mas você está falando do Novo Testamento, nós estamos falando de Salmo. Uma perspectiva veterotestamentária, entendeu? Então, você pode fazer essas conexões. Ali Jesus já estava. Não, entendeu? Você pode fazer essas conexões, mas aqui, olhando para o texto, né, trazendo esse contexto todo
do Antigo Testamento, você tem essa questão de menos um para fazer diferença na terra, entendeu? Pesar, ele não está errado, mas ele não é uma simples tradução, ele já tem um pouco de interpretação. A preciosa já está sendo mais fiel ao processo de tradução. A NVI já interpretou um pouco para nós. Mas o sentido é parecido, é isso aqui, entendeu? De algo raro, algo que é precioso, e de fato é precioso, e tudo que é precioso, quando você perde, isso dá um pesar. Então, percebe que embora sejam palavras muito diferentes, a gente interage com isso e precisa levar em consideração a época, o contexto, o público e tudo mais, para conseguir entender. Então, é nesse sentido que a gente vai estudando, né, e percebendo essas nuances aí nas mais diversas traduções. É interessante você pegar as traduções e ler os versículos assim que você... A NVT fala: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Percebe? Não tem tanta diferença entre precioso e pesado. Né? Tem peso ali, né? E não é uma coisa... Então, é interessante você olhar essas outras versões para poder comparar e compreender. Olha lá, o Rubens deu o exemplo da manga, e aqui nós temos o exemplo do corpo. Aqui eu já fui para o Novo Testamento. O corpo pode ser a estrutura de um organismo, de um ser humano, mas também pode ser usado para falar da igreja. Então a gente precisa o que nesse caso? Ler o texto, entender o contexto, entender o que está escrito, ao que ele está se referindo ali, para que a gente então possa entender perfeitamente. Está falando de um corpo humano, como está em Lucas 23, ou ele está falando de uma igreja, como em Romanos 12. Né? Então, a maneira que essas palavras elas acabam sendo colocadas no texto, é importante que a gente leia o que vem antes, o que vem depois, para que a gente consiga entender. Isso é um processo de tanto exegético quanto hermenêutico. É difícil separar as duas coisas, né? Porque elas se fundem. Né? Você extrai o sentido, você precisa compreender como aquilo foi escrito, o que está escrito e tudo mais. Posso passar? Vocês têm os slides lá, mas salvar. Talvez salvar seja a palavra que a gente não, né? Que as pessoas mais fazem confusão. Porque você tem salvar resgatando alguém do mal, né? de perigo, de prisão. Você tem o salvar, que é a libertação do pecado. E você tem salvar como cura. Né? Então, perceba que ler o texto, compreender o contexto. Quem pode ler Mateus 9:22? Jesus se voltou e, quando a viu, disse: Filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Curada. A palavra é salvar, que está no texto aqui. A sua fé te salvou. Opa. Entendeu? Você percebe como... qual versão que é essa? Essa é a NVT. NVT. Ela também interpreta. Porque se você fosse ler o texto como ele está escrito, a sua fé te salvou. Salvou do quê? Tem implicações? Isso é outra parte. Mas percebe que o texto e o contexto é muito importante para nós. E algumas versões que elas já interpretam, elas facilitam. Às vezes atrapalham, como foi o caso que a gente viu de Salmos e Provérbios aqui. Né? Dá uma bagunçada. Mas aqui, normalmente no Novo Testamento, algumas versões elas facilitam o nosso entendimento. Que no caso aqui, salvar já foi traduzido como cura. Talvez você tenha alguma versão que esteja traduzido como salvou. Né? E entenda que a palavra salvar, ela tem esse campo semântico, né? Onde, dependendo de onde ela for colocada, ela vai ter um significado. É interessante que, tipo, na versão dele, parece que o versículo está encurtado. Qual versão? Na versão Ah. E na NAA,
Só a fé salvou você. E aí ele complementa, ele ouçando, ele dá uma explicação. Entende? Aí você pode entender que esse salvar não está falando da redenção, está falando da cruz. Isso. Pode falar, André. Ela interpreta muito. Então a NVT interpreta. Eu gosto da NVT, mas ela interpreta, ela tem isso. Às vezes facilita muita coisa. Olha só, mais uma no Antigo Testamento, disciplina. Tá? A mesma palavra usada, às vezes para um treinamento e às vezes para descrever uma tarefa. Percebam? São coisas que a gente precisa pelo menos saber que existe para ficar atento, para que você não se sinta muito perdido quando você for ler a Bíblia, entendeu? Porque é importante a gente interagir com essas questões e também desmistifica alguma coisa que talvez algumas pessoas possam achar, né, de que eu posso pegar, aliás eu devo pegar e fazer algumas avaliações ali gramaticais, né? É importante eu compreender o meu idioma para que eu possa entender o que está escrito ali. Antigamente tem pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia, né? E a gente precisa se lembrar da importância de como aplicar tudo que a gente sabe na leitura da palavra para que a gente consiga interpretar bem. Tá? Agora está vermelho. Vamos lá, gente. Continuando aqui o nosso tempo. E eu coloquei aí a necessidade da hermenêutica e coloquei alguns tópicos, né? Para que a gente pudesse entender, como eu falei, né? Algumas heresias elas surgem pela ignorância, né? A má interpretação, às vezes por má intenção de quem interpreta, mas há muito por causa de uma má interpretação daquilo que foi escrito. Então, por exemplo, você pega a transubstanciação, né? Onde ali, quando você pega o elemento para comer, né? Você está comendo um pedaço do corpo de Cristo, né? Surgiu de uma má interpretação. Né? É muito claro que o que Cristo está falando de representatividade, representação de ilustrações ali. A pré-existência espiritual dos seres humanos. Quem pode ler Jeremias capítulo 1, versículo 5? Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre da terra, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te consagrei. E te constituí profeta das nações. Perceba, tem gente que já usou esse texto para afirmar que existe ali já uma pré-existência do ser humano antes mesmo dele nascer, por causa desse texto. E o que Deus está falando? Ele está falando da soberania dele, da onisciência dele, do poder dele, que ele tem na criação e do quanto ele conhece o mais profundo, né, o íntimo do ser humano, e que ele tem propósitos para a vida de cada um. Ele não está falando que Jeremias já existia antes dele nascer, né? Não é isso. Inclusive em outro planeta, né? Em outra dimensão. Então, você tem uma série de doutrinas que acabam sendo construídas, mas debaixo de uma má interpretação. Né? Não sei se você se lembra, alguns anos atrás no Fantástico, saiu uma reportagem, a gente dá risada assim, mas foi trágico, né? Porque aconteceu lá, acho que no interior da Bahia, alguma coisa assim. Eu estava assistindo esse vídeo de novo, né? Mas como eu não ia conseguir passar o vídeo aqui, eu tirei da aula, então a gente conversa sobre isso. E um senhor que se autodeclarou pastor,
E ele tinha lá uma congregação de 10, 12 pessoas na garagem da casa dele. E ele, de uma origem bem humilde, sem educação, sem base escolar, ele entendeu lá, por causa do texto de Oséias, que Deus não só permite, como aprova o adultério. Por causa do texto, eu não lembro a referência, tá? Acho que é Oséias 3, eu não lembro a referência, mas quando Deus fala para Oséias, vai, toma mulher adúltera, né? Deus falando a respeito de perdão, de misericórdia, de graça, usando figuras de linguagem ali, no sentido, não figuras de linguagem, usando termos para que o povo de Israel entendesse que eles eram, né, infiéis a Deus, e Deus, ainda com a sua graça e misericórdia, ia até eles e resgatava. E ele teria que pegar uma mulher que era casada, adúltera, né? E o dito pastor, né, ele leu, vai e adultera. E aí diz que uma irmãzinha lá da congregação dele, casada, e ele também era casado, disse que teve um sonho com ele. E aí os 4 sentaram numa mesa, usaram esse texto bíblico, e o marido, todo mundo consentiu ali com a relação desse tipo de pastor e essa mulher. Então, assim, por uma questão de que ele não tinha o mínimo, né, de conhecimento gramatical, né, tanto que o repórter lá do Fantástico falou, mas tem um acento aqui, não é adúltera, é adúltera. E o senhor lá, ele ficou desconcertado. Bom, enfim, se você procurar isso no YouTube, você vai achar. Eu já mandei no meu. Já mandou o vídeo? Então, mas é esses 3-1. Então, assim, isso pode destruir famílias, né? Esse é o perigo, né, de uma má interpretação da palavra de Deus, que quando a gente está no ambiente acadêmico, né, a gente fala, ri e tudo, mas quando a gente chega para a realidade prática da vida, né, isso pode destruir famílias, né, uma má interpretação da Bíblia. E talvez você conheça pessoas que já tenham sido prejudicadas por causa de uma má interpretação bíblica e ali fundamentando o ensino. Por exemplo, não tome o remédio porque Deus disse que vai te curar. Né? Então, isso é o mais comum de ver. Assim, né? Então, é importante a gente conseguir e se preparar, né, para estudar a palavra de Deus, como eu estava comentando aqui agora no intervalo com a dona Cerdeira, né? É importante a gente perceber essas riquezas do texto, né? E que é importante, muito importante, saber interpretar e conhecer algumas regras, né, gramaticais e tudo, né? Porque afinal de contas muitos acham que nós somos lunáticos, né? Muitos acham que o cristão, ele pega a Bíblia e tudo que está lá ele lê de qualquer jeito, não precisa conhecer, né? Mas quando você olha para coisas assim, você percebe a importância de você conseguir, né, e se aprofundar no estudo e levar a sério a sua leitura da palavra de Deus, porque senão os resultados podem ser destrutivos, né? Por exemplo, necromancia, né, em 1 Samuel 28, não vou abordar o texto aqui, mas senão a gente vai acabar a aula aqui. Então, mas enfim, né, uma série, maldição hereditária, né? Quem pode ler Atos 4:20? Tem gente que pode correr o risco de fundamentar a fofoca em cima desse texto aí. E não é piada, tá? Não é piada, acredita. Atos 4:20, quem pode ler? Todos nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tá vendo? Nós não podemos. Se você está vendo a vida dos outros, então. Tá lá, né? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E tem gente que fundamenta a fofoca nesse texto. Não, Deus não reprova isso. Como é que é todo texto fora de contexto vira um pretexto? Eu nunca li esse versículo pensando na fofoca. Que bom! Mas agora eu tenho ideia.
Por isso que eu falei. Mas foi por isso que eu falei, tem gente que usa a criatividade de qualquer jeito, entendeu? Desconsiderando princípios básicos, né? do caráter de Deus e tudo mais, né? Mas não falem que eu estou apoiando a fofoca com base nisso, porque não é, estou ensinando que não é isso, tá bom? Enfim. Vai e faz comigo. Pois é. Vai e faz comigo. E aqui é importante a gente olhar, isso aqui é só um gráfico para ilustrar, né? Quando você vai ler um versículo, para você não correr riscos, né, de tirar ele do contexto, né? Você tem aí João 10, 31, 32. Você vai ler o texto, você vai tirar suas conclusões. É um texto simples de ler, tá? Não é uma coisa assim complexa, mas isso aqui é só para ilustrar. Aí você precisa olhar o que está escrito no parágrafo, né? Porque, lembra, no caso de João, o Evangelho de João é uma narrativa, ele está relatando os fatos, então tem um versículo, mas tem o contexto que ele está escrito, né? Ele está escrito num conteúdo maior, ali num parágrafo, né? Aí depois você também pode olhar o capítulo, né? Daquele versículo que você está lendo. Leia todo o capítulo. E por fim, né? Leia todo o livro, para que você entenda. Porque existe uma mensagem ali, né? Quando o autor ele escreve, ele quer passar uma mensagem, ele vai enfatizar algumas coisas, né? Então a gente vê lá o livro de João, né? Fala do Cordeiro de Deus, Jesus. E depois, capítulo 10, foca no Jesus como sendo o bom pastor. E depois você vai... Quando você vai lendo assim, fica mais fácil de você compreender o todo. Se alguém manda para você, não sei se você recebe aquelas mensagens enormes de WhatsApp, se você só lê o meio, você vai se perder. Se você só lê o final, talvez você vai entender outra coisa. Você tem que ler tudo, do começo ao fim. O princípio aqui é o mesmo. Leia tudo, né? Gaste tempo para que você consiga entender melhor o que é que está escrito. Esse é um processo simples. Você não precisa conhecer grego e hebraico para fazer. É só ler o texto, né? Mas vamos ver tudo que está escrito. Por isso que é importante ter tempo, né? Dedicar tempo para você ler e não focalizar somente no versículo, né? Senão tudo posso naquele que me fortalece vira uma coisa, né? E aí você precisa entender o que está escrito e tudo mais, tá? Então isso aqui é só para a gente ilustrar aí a importância, né, de você ler todo, né, uma parte maior para que você consiga compreender o contexto. Interprete Bíblia com Bíblia, né? E aí eu coloquei o tema aí, perda de salvação. Então eu comecei aqui pelo texto mais difícil e depois a gente foi descendo até o texto mais claro que a gente pode compreender. Vocês querem ler esses textos para não gerar debate, para a gente só conversar? Querem? Então vai lá, quem pode ler Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6? Aí outro já abre em Gálatas 5, outro em João 10 e outro em 1 Coríntios 5. A gente tem que ler nessa ordem. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do sangue e provaram a palavra de Deus os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para inimigos, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Percebam a complexidade do texto, que se você ficar nele, você vai falar, essa pessoa perdeu a salvação. Quem pode ler aí Gálatas 5, 4 e 3, 3? Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. 3, 3. Será que vocês são insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Ok. Percebe? Caiu da graça, aperfeiçoar na carne. João 10, 27 até o 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna,
aqui agora já começa a ter conflito, porque antes estava lendo, parecia que poderia ter uma perda de salvação. Agora Jesus está falando, não, ninguém vai arrebatar. 1 Coríntios 5, 1 a 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Moralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Seu corpo seja destruído, seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Percebem que quando você pega um texto como Hebreus, se você não prestar atenção nos detalhes, no contexto maior, você vai achar que a pessoa um dia creu e aí ela, por alguma razão, se desviou e é impossível que ela se converta de novo, né? E Gálatas também pode dar essa impressão se a gente não der com cuidado. Já João, em 1 Coríntios, deixa bem claro que isso é impossível de acontecer. Agora, não é uma contradição. Não é uma contradição porque o texto de Hebreus está falando de uma pessoa que já viu tudo que viu, viveu tudo que viveu. Se ela começa a negar a Cristo, não tem o que você falar mais. Você já pregou o Evangelho para ela. Um dia ela já falou, agora ela está negando. Você não está falando de salvação, ele está falando da postura da pessoa diante de Deus. E aí Deus conhece o coração, então não tem questão de perda de salvação aqui. Simplesmente uma pessoa de coração duro, que um dia experimentou do poder de Deus, agora nega, mas em momento algum fala do destino eterno dessa pessoa. Está falando de uma questão de alguém que tem o coração duro. A mesma coisa com os Gálatas. Mas de alguém salvo que tem o coração duro? Bom, eu creio nisso. Ou uma pessoa que, de repente, nunca foi salva e andava no nosso meio. Talvez uma pessoa que teve um entendimento muito grande na palavra, né? É que, pode ser, é que assim, o texto está falando de alguém que aceitou, alguém que um dia reconheceu, que experimentou daquilo, né? Então, se eu for me ater ao que o texto está escrevendo, ele está falando de alguém que reconhece, mas por alguma razão em vida ela desistiu. Né? Enfim, o destino eterno não está sendo falado aqui, mas está falando da postura da pessoa. É um texto complexo, não é simples de você interpretar, não é simples de você compreender ele, mas às vezes a gente pega os textos complexos e tenta inferir em algumas doutrinas que são bem claras aqui em outros textos, né? A respeito do que Jesus falou, a respeito do que Paulo escreveu. Então, a ideia aqui é mais para que a gente possa perceber. Não existe contradição. Aqui, às vezes, tem um problema da nossa leitura, da nossa interpretação. Então, o propósito aqui era abordar o tema. A gente não vai esgotar isso aqui, porque existem diversas questões e não é a proposta da aula, mas sim compreender que existe a importância de você ler o contexto maior, compreender o que está sendo dito antes e depois, para que você depois tire uma conclusão. Gêneros literários. Aqui é quando a gente começa a entrar na espinha dorsal da hermenêutica, tá? Que é quando a gente começa a falar e pensar a respeito de como foi escrito, o estilo utilizado para escrever e como a gente vai interpretar isso, tá? Então você tem a lei do Antigo Testamento, né? Você tem ali o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a lei do Antigo Testamento.
muito do que está no Antigo Testamento é fundamentado ali. O ponto de partida do Antigo Testamento são esses 5 livros. Jesus falava a respeito de Deuteronômio. Os profetas fazem as profecias baseados em Deuteronômio principalmente, mas também em Êxodo, em Gênesis. Então, assim, você tem esses 5 livros, esse conjunto de 5 livros, que é o Pentateuco, como a lei. Então, sempre que você vê alguém falando da lei, né, a lei e os profetas é o Antigo Testamento inteiro, porque o judeu separa, isso a lei é o Pentateuco. Tá? E aqui ele está só, eu tirei de um livro, né? A Torá deve ser cumprida e obedecida. Esperava-se que as pessoas aprendessem as leis e as compreendessem de forma que pudessem cumpri-las a toda hora. Então, quando a gente pensa na lei, né, e o judeu tem isso muito forte, né, ele precisa saber e ele precisa praticar toda a lei. Toda a lei. E então, quando você olha e vai estudar o Pentateuco, você precisa entender ali que foi escrito para um povo, num momento específico, e ali, principalmente, para que eles se distinguissem como um povo escolhido por Deus, que ia se diferenciar do restante das outras nações. É a lei. Vocês vão viver dessa forma. Então eles precisam sempre. A gente poderia dizer que temer a Deus é levar Deus a sério. A ideia é essa. Leve Deus a sério e então você vai ter uma vida boa. Se você não levar Deus a sério, você vai agir como um insensato, que despreza o Senhor, que despreza os ensinos de Deus. Então, percebam, são conselhos aqui para a vida. Né? São conselhos para a vida aqui. Outro gênero literário, profecia. Só tem isso aqui. A pressuposição, por exemplo, escatológica do intérprete, né? Se ele é amilenista, se ele é pré-milenista e tantas coisas assim, isso define a maneira como ele vai encarar as promessas, principalmente a respeito de um reino futuro. Então, não é uma coisa que a gente bate muito na tecla, fala muito, né? Mas alguns textos, as interpretações são muito distintas quando você é alguém que crê no milênio ou não crê no milênio, né? Principalmente promessas do Antigo Testamento e tudo mais, faz muita diferença. Agora, isso não vai definir a nossa salvação, não vai determinar essas coisas. Mas é importante você saber disso aqui, né? E se você nunca ouviu falar de amilenismo, pré-milenismo, um dia, alguma matéria do CCB, a gente vai falar sobre isso. Aqui a gente não vai entrar nisso, tá? Não vai, Mário? Vai falar algum dia. Mas eu já estou rindo quando você Aqui, parábolas, né? Jesus usava parábolas. Você tem ali Natã usando parábola com Davi. E existe uma ideia, mas aqui a gente está focando nas parábolas de Jesus, né? Propósito, revelar a verdade, né? Mas ele revela a verdade de uma maneira mais palatável para os seus ouvintes, né? Colocando coisas da vida diária, colocando questões que fazem parte do cotidiano das pessoas. Então ele lança uma parábola, onde a pessoa pode e deve, né, extrair o princípio daquela parábola. Mas agora existe um outro propósito, para que aqueles que não vão entender, não entendam mesmo, para confundir a cabeça das pessoas. Tá? Então, você vê Jesus falando a respeito disso. E aqui, tá, né? Quando alguém rejeita a verdade de Deus, ele fica cada vez mais incapaz de entender as verdades espirituais. Essa interpretação está de acordo com o contexto e afasta de Deus a responsabilidade pelo endurecimento do coração dos fariseus. Então, você tem ali uma dupla finalidade das parábolas, né? Para que aqueles que vão entender entendam e aqueles que não vão entender não entendam mesmo. E Jesus deixa isso bem claro, né, quando você olha esses textos aqui. Gêneros literários ainda. A epístola, lembra que eu dei o exemplo no começo? Uma carta escrita para uma igreja que ficava numa cidade
que vivia um momento específico, num período específico da história. Tem quanto tempo falta? Acabou? Só falar disso. Só dizer. O pessoal vai me agredir depois. Então, o que você tem aqui? Né? De novo, eu tentei dar um contraste, ficou muito claro, não deu certo. Você tem aqui, eu coloquei a forma, né, a estrutura básica de uma epístola. Tá? Isso vai variar de uma carta ou outra, tá? Mas é basicamente isso: a identificação, a saudação, a oração ou ação de graça, né? O corpo da carta e a conclusão, quando o autor ele finaliza com uma saudação final. Tá? E eu peguei 1 Coríntios como exemplo, porque é mais fácil de você identificar essas coisas. Né? Então, quando você olha os primeiros 2 versículos, a identificação de Paulo, né? Paulo, a igreja de Deus em Corinto. Então, ele está falando, ele já se identificou e ele está dizendo para quem que ele está escrevendo. Né? Ele está endereçando essa carta, a igreja de Corinto. Aí tem a saudação, ele fala graça e paz a vós outros da parte de Deus, versículo 3. Aí ele tem uma oração. E se você olhar as cartas, elas seguem um padrão assim, tá? E depois tem o corpo da carta, que é a mensagem que o autor original ali quis dar para aquela igreja, naquele momento específico da história, das dúvidas que eles tinham e tudo mais, considerando o momento. E depois ele se despede, encerrando a carta com uma saudação final. E assim eu me despeço de vocês hoje. Mas a ideia aqui, né, de você olhar para a estrutura de uma carta também, eu coloquei Coríntios para que você possa identificar. O corpo da carta vai do versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 22, mais ou menos, do capítulo 16, que é a mensagem que Paulo queria dar para aquela igreja. Então, os textos bíblicos, eles são ricos, assim, e cheios de estrutura literária, de gêneros literários diferentes, e cabe a nós, né, na dependência do Espírito, conseguirmos enxergar essas coisas. E temos essas ferramentas que nos ajudam muito, para que a gente possa ler, entender melhor, compreender melhor o que é que Deus está falando com o seu povo, o que é que Ele disse no passado e os princípios que regem a nossa vida ainda hoje. Ok? Alguma dúvida, comentário, qualquer coisa que você queira colocar? Não? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Vamos orar. Elô, já que você está de pé, ore por nós, encerrando o nosso tempo de aula. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por esse momento que tivemos aqui, de aprender a tua palavra, mais aprofundar pelos seus estudos. Leve de volta para nós, estar aqui presente em segurança e tenha uma boa resto de semana. Amém.